Boa noite! Afinal, o que é uma prática, uma psicologia baseada em evidências? Quando a gente fala de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o que a PBE tem a nos dizer sobre isso? Está começando mais uma live dessa série de lives que iniciou na semana passada, né? Já foram 3 lives, estão salvas, né, no meu perfil, disponíveis no canal do YouTube. Se você perdeu, dá tempo, né? Dá tempo não, você pode assistir. E hoje começa a primeira live dessa semana. Eu vou receber o Ramiro Catelan e eu vou explicar, né, por que a gente começou um pouquinho mais cedo, na verdade. Não, vocês não viram o convite errado, estava de fato previsto para começar às 20 horas, mas a gente precisou, né, iniciar um pouquinho antes e eu vou explicar já assim que o Ramiro conectar aqui. Deixa eu enviar aqui um convite para ele. Porque houve aí como que eu posso dizer, um problema na agenda, né? Um pequeno comprometimento ali da agenda com 2 atividades simultâneas e por isso que eu tô começando aqui um pouquinho mais cedo. Ramiro já está entrando já. Eu gostaria então de começar apresentando ele, né? Já que ele tem um currículo super extenso. Eita, não tá aparecendo para ele? Calma aí, deixa eu mandar aqui o link. Ai, meu Deus, será que não está aparecendo para as pessoas? Ah, ele entrou aqui agora. Pronto. Vou adicioná-lo. Pronto. Ai, vamos lá, né? As coisas assim meio precisando ser resolvidas. Haja flexibilidade, né, Ramiro, para a gente resolver assim questões que surgem de última hora, mas é isso. Olá. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu estou bem, e você, como está hoje? Tudo certinho, fora o cansaço. Joia. Joia. Começo de Então, semana. geralmente é assim, né? Já terça, a energia vai drenando um pouquinho ao longo dos dias com o passar com o Mas a passar da gente semana. recupera depois. Ah, com certeza. Eu estava, né, antes de você entrar aqui, eu já ia me antecipar na sua apresentação, porque eu falei, ó, deixa eu apresentar, porque, assim, não foi à toa que eu escolhi o Ramiro, convidei Ramiro para estar aqui comigo hoje para falar sobre esse tema, e vocês vão entender por quê, né? Eu vou apresentá-lo, né? Então, Ramiro Figueiredo Catelan é pesquisador de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o núcleo de pesquisas em devaneio excessivo e desregulação emocional. E é pesquisador associado ao Laboratório de Pânico e Respiração e ao Laboratório de Depressão Resistente. Pesquisador de pós-doutorado também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor titular do curso de graduação em Psicologia do Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios de Porto Alegre, também, né, no Rio Grande do Sul. Doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mestre em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Centro de Estudos da Família e do Indivíduo. Especialista em Psicologia Clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Terapeuta certificado e membro do grupo de doutores da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Tem treinamento intensivo em terapia comportamental dialética pelo Behavior Tech dos Estados Unidos. Tem formação em psicoterapia baseada em evidências pelo Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. É membro, inclusive, né? Membro fundador e primeiro tesoureiro da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. E aqui eu já faço um adendo. Oi? Live depois. O motivo da gente ter iniciado a nossa live, né, um pouquinho antes, é justamente por isso. Faremos o convite assim que a gente concluir para todo mundo, né, acompanhar a live da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. Bom, é professor convidado em diversas instituições de especialização, formação e educação continuada, nas quais leciona disciplinas sobre
terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, psicopatologia e diversidade sexual e de gênero. Tem experiência em atendimento clínico, com ênfase em pessoas com transtornos da personalidade borderline, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e outros quadros de desregulação emocional severa. Tem interesse de pesquisa em fatores associados ao devaneio excessivo, né, como, por exemplo, a dificuldade com regulação emocional, sintomas dissociativos, sintomas obsessivo-compulsivos, impulsividade, déficit de atenção. É defensor, quanto mais, da prática baseada em evidências e contrário a qualquer tipo de negacionismo científico, inclusive acadêmico, tanto que é sócio da Síntese, Centro de Psicologia Baseada em Evidências, onde promove cursos e diversos eventos, né, fazendo essa divulgação super importante na nossa área. Assim, eu fiz questão de trazer muitos pontos, e não são todos, tá, do currículo do Ramiro, justamente para embasar, que a gente está falando de um lugar realmente de conhecimento aí, né, dessas questões, né, especialmente essa coisa do déficit de atenção, que é o foco da nossa live, mas ele é um pesquisador e é preocupado com a produção e divulgação científica da psicologia baseada em evidências. Então, Ramiro, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu esqueci de falar alguma coisa assim, né? Não, até eu acho que falou, tipo, às vezes eu fico, meu Deus, currículo fica uma coisa meio, tipo, parece muita coisa em pouco tempo, dá um nó na minha cabeça quando eu revejo isso, mas tudo bem, faz parte. Ramiro, como a gente, né, tá com o tempo meio contado, eu já queria iniciar aqui. Aliás, antes eu preciso dizer, eu estou aqui, quando eu olho para o lado, porque eu tenho aqui meu apoio, agora eu uso essa técnica, desse suporte, né, com o computador, então eu estou Aliás, vendo o a cenário live. está muito glamouroso atrás de ti. Ai, obrigada. Obrigada que eu tô melhorando, assim, né, buscando melhorias para ficar mais apresentável aqui, fazer a minha sensibilização sistemática. De todo jeito. Mas, enfim, eu consigo ver aqui os comentários, né, com mais clareza através do computador. Então, fiquem à vontade para colocar comentários, perguntas, enfim, que eu leio aqui, né, durante a nossa live. E, assim, eu acho interessante porque coincidências da vida, e aí vou dizer coincidências mesmo, e amanhã é uma excelente coincidência. As pessoas que eu convidei para estar comigo aqui essa semana são pessoas que não só, assim, de alguma forma, têm alguma relação com o transtorno, ou porque tem um transtorno, ou porque desconfiou do transtorno, ou não fechou um diagnóstico também, porque, enfim, ou está fechando o diagnóstico, né, fazendo avaliação. E o Ramiro é um desses, assim. E eu falo logo de início porque, diferente de alguns colegas, como eu coloquei em um dos vídeos da minha página, né, que fica meio assim de não falar sobre si dentro desse contexto de saúde mental, Ramiro, muito pelo contrário, é bem tranquilo falando sobre as suas próprias questões, o que eu acho isso muito bacana, justamente com esse intuito, né, da normalização. Somos seres humanos Eu passíveis também brinco de com os ser. meus alunos que eu sou um compêndio do DSM, da CID, e não tenho problema nenhum com isso. Então, aí, né, por curiosidade, eu queria que você começasse, então, falando um pouquinho justamente da sua história, né? A gente está aqui falando mais com foco do TDAH em adulto, alguns diagnósticos, né, em adultos, eu não sei se foi o seu caso, então, só para você contextualizar um pouquinho, assim, a sua vivência, né, com o TDAH, enfim. Claro. Então, assim, o meu primeiro diagnóstico, o meu diagnóstico primário de transtorno da personalidade borderline, quem fez esse diagnóstico fui eu mesmo aos 16 anos, eu levei para psicóloga na época para ver se fazia algum sentido dela. Disse que ela começou a rir, disse que eu não sabia de nada, quem sabia era ela. E daí eu fiquei anos a fio fazendo tratamentos inúteis que só fizeram meu quadro decair. Então, eu consegui receber o diagnóstico oficial aos 22, mas eu já tinha suspeita desde os 16. Né? Isso que eu nem tinha nenhum vínculo com psicologia, eu fui atrás, fui pesquisar. Né? O meu diagnóstico de TDAH ele foi bem tardio, foi com 29 anos, na época que eu comecei a estudar DBT, a terapia comportamental dialética, e eu comecei a aumentar de trabalho no consultório, eu estava com uma carga horária mais elevada, isso começou a me sobrecarregar um pouco cognitivamente, assim, eu não conseguia absorver tão bem as informações novas, daí eu pensei, não posso ser tão burro, assim, tem alguma coisa errada aqui. Daí eu fui atrás,
da psiquiatra, eu tive que convencê-la de que eu tinha TDAH, na verdade, porque tinha aqueles mitos, né? A pessoa tem alta performance, não sei o quê, então não tem um histórico devastador escolar, então acaba... Tem muitos mitos, né, que cercam o TDAH, mas no fim comecei a fazer o tratamento, né? Eu sou muito pouco responsiva a intervenções tradicionais medicamentosas. E esse ano veio daí os diagnósticos de superdotação e altas habilidades, que eu questionei no começo, mas depois eu acabei acatando, e de autismo nível 1. Né? Então, é isso. Tá, então também no seu caso foi tardio, então tem tudo a ver aí com, com todo mundo que apareceu até agora falando sobre o tema. Muitos É, diagnósticos tardios, muita negligência na hora de olhar para a saúde mental, enfim, muita confusão. eu achei interessante isso que você falou, né, a respeito dessa incompatibilidade, muitas vezes, que as pessoas têm na mente, de que o fato da pessoa não ter tido algum prejuízo necessariamente escolar já descarta logo de cara aí esse possível diagnóstico, enfim. Então, eu acho que é algo que a gente já vem falando, que eu estou falando aqui nas lives, né, desde a semana passada, com o psiquiatra que esteve comigo, que os casos precisam ser melhor investigados, não é assim, né? Não é na base desse achismo, uma avaliação, de repente, clínica especificamente, outras avaliações, caso tenha dúvida, enfim. A avaliação, ela é criteriosa, Para a gente não né? ficar se Não é... apegando a mitos, né? Exatamente, exato. Então, aí eu queria saber de você, né? Quais são, assim, as suas próprias estratégias diante desse contexto? Você falou aí dessa sobrecarga e que acendeu essa luz para esse possível diagnóstico, né, na ocasião. Então, assim, como que isso, se é, né, que interfere no seu dia a dia, de algum modo, na sua vida pessoal e profissional também, já que você é um psicólogo, que eu imagino que tenha atendimento de demandas similares. Então, como que é isso? Como é que funciona isso? E como é que quais são as estratégias que você usa? Interfere bastante, tá, no meu funcionamento. Até já foi hipotetizado que talvez essa questão da minha desatenção pudesse ter a ver com a superdotação, uma teoria que a minha neuropsicóloga elaborou, que ela não concorda tanto com esse diagnóstico de TDAH, mas tem várias características motoras, né? É que o autismo e o TDAH se sobrepõem muitas coisas, né? Mas, enfim, a princípio eu tenho esses diagnósticos que se sobressaem, né? E a desatenção, para mim, ela é muito forte, né? E eu sou muito refratária ao uso de medicação estimulante, né? Então, já testei Uhum. todos os estimulantes que tem disponíveis no Brasil. Estou começando uma última tentativa agora com o Vigile, já que não tem muita evidência que funcione para o TDAH, mas eu estava pensando, não, melhor do que nada. Né? Porque as medicações não fazem o efeito que eu vejo fazer nos meus pacientes, por exemplo. Né? Uhum, uhum. Então, eu preciso muito ficar monitorando a minha atenção para que eu consiga focar. Tem algumas coisas que é mais fácil de focar. Então, quando eu estou dando aula, por exemplo, é muito mais fácil de focar do que quando eu estou atendendo, por exemplo, que eu preciso fazer um esforço muito maior, ter o mínimo de estímulos distratores possíveis. E se eu me noto dispersando, eu já consigo redirecionar a minha atenção. Mas é um processo que exige sempre um auto-monitoramento muito constante. Né? Tem outros prejuízos associados aí ao TDAH, desorganização, caos, acúmulo de tarefas, enfim, que isso daí já está bem melhor gerenciado quando eu comecei a levar o meu organizador de tarefas a sério. Antes eu não levava ele a sério. Agora eu tô levando e daí eu tô me sentindo bem menos. Eu trabalho bastante ainda, tenho muitas atividades, mas eu me sinto menos sobrecarregado. Porque eu tô cumprindo, e é por isso que eu bato a tecla com os pacientes que têm TDAH, que têm autismo, tem que levar o organizador de tarefas ao pé da letra. Não dá para escapar. Porque se tu escapa, tua vida vira um caos. Tem que Uhum, organizar, não é para ser rígido. É para ter uma métrica, é para ter um direcionamento, porque senão fica muito difícil fazer as coisas. Ainda mais se tu é uma pessoa que nem eu, que faz um monte de coisas ao mesmo tempo, tá envolvido em muitos projetos. Uma coisa que eu aprendi para me dar paz, assim, é delegar projetos, a dizer não
né? Uma coisa muito importante, tive que aprender a dizer não. Disse um monte de não essa semana, tô dando mais não, tô virando viciado em dizer não. Porque às vezes eu me sinto na obrigação de aceitar tudo que me convidam. Isso é uma coisa maravilhosa, mas nem não preciso aceitar tudo, né? Não preciso dar Uhum. conta de tudo. E de também poder passar as coisas por longo prazo. Ah, tem coisas muito legais que eu quero fazer. Ah, mas talvez isso daqui dá para deixar para o ano que vem, isso daqui dá para deixar para outro semestre, isso daqui dá para deixar para o mês que vem. Estabelecer uma hierarquia de prioridades, de datas, né? De coisas que Uhum. são importantes serem feitas. Isso é uma coisa que faz parte dos protocolos de tratamento para o TDAH e que eu procuro aplicar na minha vida pessoal, assim, para deixar as coisas um pouco mais organizadas. Eu me considero uma pessoa muito desorganizada, mas o feedback que eu tenho em geral das pessoas é que eu sou uma pessoa muito organizada, então isso me deixa meio confuso. Tu acha que eu sou organizada, cara? Eu acho. Aí não é talvez uma autocrítica muito mais, né, assim, do que necessariamente uma desorganização. Enfim, eu acho que você é super organizado. E isso me atrai, né? Deixa eu dizer aqui que eu gosto de pessoas, né, com esse funcionamento organizado, me atrai assim de uma forma para a gente trabalhar junto, trocar ideias. Eu acho que a gente só tem a somar, né? Quando tem esse funcionamento. Esse negócio de os opostos se atraem, eu acho meio problemático. E assim, profissionalmente falando, ah, não, porque é bom um que completa o outro. Eu falei, ai, gente, mas pode ser tão mais tranquilo, né? Se os dois estiverem ali numa mesma sintonia e não É ficar com mais fácil. essa mais fácil que nada. Então eu acho que assim, a gente, né, pelo que eu convivo assim com você, eu acho que a gente tem uma sintonia assim de organização e de planejamento das ideias bem parecidas. De ser Então, obsessivo, né? Rola um pouco, não, rola muito. A questão, isso acontece. ter controle. É, acontece com frequência. Então, assim, eu achei interessante você falar isso, né? Porque na sua experiência, então, não é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque eu costumo brincar, eu falei, gente, eu sou uma pessoa que leva a terapia para minha vida. Não é, o uso da terapia não é só profissional, no sentido de atender pessoas, né? Ah, mas eu sou super contra esse ditado. Para mim, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Era só o que me Pois faltava. é, O espeto tem que ser de com, ferro. com Pelo amor certeza. de Deus. Tem que dar um Ó, exemplo. claro, ó, o Thiago também, então não sou só eu, tá? Já vem o Thiago aqui, o Thiago Máximo falando, bora reestruturar essa cognição agora, é organizado sim, né? André aqui aplaudindo, enfim. Checagem de É, fatos. O pessoal comenta aí se vocês me acham organizado. Só para ter uma noção se isso é um limite. boa, boa, vamos lá, além de mim, do Thiago, quem mais, né? Acha isso. Olha, sinceramente, um fato, uma evidência para mim, né, de você ser uma pessoa mais organizada e tudo mais, são as suas publicações, que eu acho assim extremamente bem elaboradas, organizadas, com uma lógica na elaboração. Enfim, eu acho que faz muito bem aos olhos também, porque é bem agradável de se ver. Eu acho que pessoas desorganizadas têm uma certa incapacidade de concatenar ideias e aí fica aquela nossa piada interna, né? Que você sabe muito bem do que eu tô falando, que é difícil. Mas enfim, é, é, uma coisa, Ramiro, que na última live, perguntaram se era importante, né, as pessoas buscarem tratamentos indicados e tal. Então, assim, tem pessoas leigas aqui no meu perfil, não estamos aqui falando necessariamente com psicólogos, psiquiatras, enfim. Então, acho que a gente poderia começar do começo, assim, para as pessoas entenderem quando a gente fala do tratamento e tal. O que a gente quer dizer quando fala-se, né? Psicologia baseada em evidências ou prática baseada em evidências, tem a medicina baseada em evidências também e tudo mais. Quando a gente fala nesse tipo de prática, o que a gente tá querendo dizer com isso, né? Para as pessoas que não são da área. Por que é importante, né? Ter Quando como a, base no tratamento esse tipo de prática. quando a gente está falando de psicologia baseada em evidências, a gente está falando de um corpo de conhecimento teórico e técnico que se baseia em evidências científicas. Tá? Quando a gente está falando de prática baseada em evidências, que é um termo que está mais na moda ultimamente, a gente está falando de uma postura crítica do terapeuta em relação
a prática clínica e a literatura científica, que é composta por 3 pilares. O primeiro é avaliar, né, as melhores evidências científicas disponíveis para um determinado problema clínico, então investigar o que funciona melhor para uma determinada demanda, para um transtorno, para uma queixa, né? Isso, a partir, então, isso é trasladado a partir do contexto da perícia, da expertise clínica do terapeuta, que envolve hábitos de estudo, conhecimento de método científico, habilidade de desenvolver uma boa relação terapêutica, fazer um diagnóstico, implementar tratamentos. São várias coisas que se somam aí na perícia, né, no desenvolvimento de perícia. Isso tudo sendo colocado em vista no contexto das características, cultura, idiosincrasias, preferências e autonomia de cada paciente. Então, significa que prática baseada em evidências não é uma receita de bolo, né, e sim um tratamento extremamente personalizado, que não é sinônimo do tratamento medicamento sustentado, que é uma intervenção que já foi testada, né, e se demonstra eficaz para um determinado transtorno ou uma determinada queixa. Por exemplo, a DBT, que é a terapia comportamental dialética, é um tratamento empiricamente sustentado para o transtorno da personalidade borderline. A TCC, terapia cognitivo comportamental, é um tratamento empiricamente sustentado para várias demandas, inclusive para o TDAH. Ao mesmo tempo, não é porque a gente não tem um tratamento empiricamente sustentado que a gente vai estar deixando de fazer prática baseada em evidências. Por exemplo, não tem um tratamento empiricamente sustentado para o transtorno da personalidade narcisista. Isso não significa que a gente não possa fazer PB a partir disso. Na verdade, a gente pode, inclusive, desmontar componentes modulares ou estratégias de intervenções que já foram testadas para conseguir personalizar mais estritamente o tratamento da demanda que está diante da gente. Mesmo que não tenha um tratamento que foi testado especificamente para aquilo. Sim. Só antes de eu fazer um comentário aqui, ó, tiveram outras pessoas que comentaram. Bernardo falou que você é organizado, sim. A Gabriela disse que você é praticamente a Maricondo da O que é organização. Maricondo? Enfim. Ela faz Ai, pior que eu nunca vi o programa dela, mas eu sei quem é, porque ela trabalha com. Tem um programa falando de organizações e tal. Enfim, Gabriela, se você quiser explicar melhor aí. Eu sou péssimo com celebridades. Mas eu acho que tem um reality, uma coisa assim. Bom, mas o que eu ia falar com relação ao que você falou é o seguinte: às vezes as pessoas, talvez os críticos, né, vamos dizer assim, primeiro que alguns dos críticos não se preocupam em conhecer o objeto da crítica, o que para mim já é uma coisa muito preocupante, que leva as pessoas a fazerem afirmações bem questionáveis, bem fora da realidade, né? E aí, de novo, você sabe do que eu estou falando. E assim, desconstruir muito isso, que não é porque, e a TCC já vem com isso também muito associado, que não, é porque é um protocolo que vai fazer a pessoa se encaixar na caixinha ali e de todo jeito. Eu falei, gente, não, que antes de tudo e qualquer coisa, estamos diante de pessoas e a gente vai pensar no tratamento dessa pessoa, no diagnóstico dessa pessoa, tendo ela ali como um pilar importantíssimo nessa equação. Então, a gente não pode deixar isso de lado. Então, quando a gente fala de evidência, não quer dizer que é uma coisa fria, uma coisa sem levar em consideração as próprias habilidades que qualquer pessoa pode fazer. Isso eu comentei, né? Foi motivo de comentário na semana passada, de que os profissionais também têm que ter noção da sua própria capacidade. Isso é também fazer uma prática baseada em evidência, do tipo assim, olha, você vai se beneficiar mais com tal intervenção, com tal, sei lá, uma abordagem, ou enfim, com tal profissional de repente, porque a pessoa de repente identifica que tem uma experiência maior e tal. Então, essa postura também de reconhecer os próprios limites está alinhado com esse tipo de prática também, né? Então, assim,
uma das coisas que eu costumo falar é, mesmo que você não seja da área, né, que não saiba exatamente o que é tudo isso que a gente fala, de abordar CC, ACT, DBT, não sabe nada disso, gente, na dúvida, pergunte. Eu costumo dizer que as pessoas engajadas com a informação correta, com a questão, né, da prática baseada em evidência e tudo mais, não vai se importar em esclarecer, em indicar. Então, assim, é importante a gente salientar isso, que mesmo que a pessoa não seja da área, ela pode perguntar e tirar as dúvidas e o bom profissional vai fazer esses encaminhamentos, obviamente. Não é isso? Correto? Então, aí, né, o que a PBE tem a nos dizer, né, esses críticos negacionistas do TDAH, essas pessoas que não acreditam nesse transtorno, não acha que é um boom de diagnóstico, né, da indústria farmacêutica se beneficiando com isso, que, enfim, você sabe também de outros negacionismos aí por trás do diagnóstico, né, e tudo mais. Então, o que ela tem a dizer para desmistificar essas críticas, assim, né? Essas críticas. Eu não sei o que a PBE tem a dizer em relação a isso. Eu tenho a dizer que essas pessoas são terraplanistas de esquerda, né? Conspiracionistas, a diferença entre elas e o tio do Zara, a mentira do Bolsonaro por aí é nenhuma. Tá? Depois da gente ter aí anos de pesquisas demonstrando os aspectos epidemiológicos, toda a questão dos aspectos. Oi, gente! Boa noite, voltando aqui. Deixa eu avisar, Ramiro. Olha, eu vou ter que concordar com o Thiago Taton aí com relação a certos nomes, né, a certas pessoas que a gente não deve mencionar, porque na live dele ele passou por por esse mesmo problema de que Oi? só foi Ramiro falar o nome de Valdemar e aí a live caiu aqui total, não sei o que foi que aconteceu. Pois é. Na próxima vez, Vou falar com o Thiago. Falar, ó, Thiago, a gente está tendo evidências disso aí, hein? Mas enfim, Ramiro, se possível, né, aquele que não pode ser nomeado, né, não falar o nome, porque foi na memória, caiu. Então eu não ouvi assim toda a sua fala, né? Foi mais só essa coisa que você disse que é tão as pessoas que criticam estão no mesmo nível ali do tio do Zap e essa questão, esse contexto, né? Essas políticas que a gente vive de desinformação, não é isso? Compiladas sobre aspectos estruturais no cérebro de pessoas com TDAH. Eu não estou lhe ouvindo. Oi? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo o Ramiro? Tá? Eu estou te ouvindo. Oi? Agora eu não estou te ouvindo mais. Agora eu estou lhe ouvindo. Ah, pronto. Jesus amado. As tecnologias estão conspirando contra nós hoje. Então, o que eu estava dizendo é que as pessoas ignoram um monte de evidências da psiquiatria biológica, que cada vez está mais próxima de desvendar os aspectos etiológicos do TDAH, diferenças estruturais no cérebro de uma pessoa com TDAH para a pessoa que não tem TDAH. Né? Então, assim, é negacionismo científico. O estudo da fulana de tal, publicado, não sei. O estudo é uma dissertação de mestrado que é baseado no Foucault, no Deleuze, entendeu? Que é um negócio que não tem pé nem cabeça. Tá? Que estudo, artigo, publicados, elas não refutam nada. Evidência é refutada com outras evidências. Não tem como comparar um artigo que produz dado empírico com um artigo crítico, que é publicado naquela revista horrível de psicologia social. Como é que é o nome aquilo? Psicologia e Sociedade, sei lá o nome daquela parada. Enfim. Tá. Isso eu acho super importante, assim, né? Quando a gente fala academicamente, a gente tem que dizer qual é o nosso referencial, porque a discussão fica desonesta. Eu acho que a palavra é desonestidade
quando você vem com uma crítica sem indicar de onde é essa crítica, qual é a base, né, dessa crítica. Então, ok, críticos vão ter, assim, você pode criticar qualquer coisa, mas e daí? Qual é a sua habilitação, né? Com base no que você tá criticando? Então, assim, é triste que dentro da academia a gente encontre esses discursos assim tão... É negacionismo mesmo, né? Não tem outra palavra para dizer. Negacionismo, as pessoas se ofendem quando eu falo, mas É lamentável. Bom, com relação assim à psicoterapia, você tinha comentado, né, mais cedo com relação a TCC para indicação do tratamento do TDAH. Existe alguma outra indicação, alguma outra abordagem, né, que se mostre também uma boa alternativa para o tratamento? a indicação primária para o tratamento do TDAH e para mitigar os sintomas é o tratamento farmacológico. E tem toda uma hierarquia de medicações que deve ser seguida, testada a primeira, e daí não dá uma, testa a outra, né? Então, o padrão ouro para o tratamento, tanto em crianças quanto em adultos, é a classe de medicações psicoestimulantes ou estimulantes, tá? Que são medicações que precisam ter supervisão médica, né, que não dá para esmagar Ritalina e cheirar. Tem que alertar os pacientes, as pessoas não fazer uso recreativo, não misturar com álcool, fazer o uso corretinho. Tá? Isso é o que a ciência nos mostra que funciona de fato para o tratamento do TDAH, tanto em crianças quanto em adultos, e é um tratamento que ele é seguro. Tem pesquisas, tem estudos de corte acompanhando crianças que começaram a tomar metilfenidato e que hoje são adultos extremamente funcionais e protegidos cognitivamente, quando comparado a pessoas que não tomaram. Né? Então, quanto mais cedo o diagnóstico e quanto mais cedo começa o tratamento, melhor tende a ser o desfecho posterior e a formação de reserva cognitiva, né, nos adultos, um envelhecimento cognitivo saudável. Tá? O tratamento de psicoterapia, na verdade, ele é um tratamento que a gente pode considerar um tratamento adjunto, tá? É um tratamento secundário, que não quer dizer que ele é menos importante, mas tem dinheiro somente reserva cognitiva, nos adultos, no envelhecimento cognitivo saudável. Tá? O tratamento de psicoterapia, na verdade, ele é um tratamento. O volume do teu computador, tava me ouvindo. Pronto, deu. Ok. Carla, tá me ouvindo? Eu acho que tá com um delay bem grande de áudio. Carla? Carla? Ah, peraí, que eu já. Ramiro, desculpa, eu. É isso. Não, foi porque desconectou o meu fone aqui. Ramiro, desculpa, eu. É isso. Não, foi porque desconectou o meu fone. Carla? Oi, Ramiro, você tá me ouvindo? Agora sim. Agora? Sim. Eu tô... Carla? Tenta botar o teu 4G. Carla? Lucas, agora. Ramiro, Tá me fale ouvindo? comigo. Ai, tô. Eu tô. Olha, não sei o que foi que aconteceu. Gente, eu juro a vocês, eu fiz 3 lives e deu tudo certo. Aqui desconectou e eu não estava ouvindo, e estava o computador e você falando, enfim. Mas só recapitulando, então, aí fazendo a utilização aqui do feedback, para ver se eu entendi aqui tudo direitinho o que você falou, né? Então, assim, a primeira... A terapia assim, de entrada é a medicamentosa. Você estava comentando, eu lembrei aqui do site, né, do tdh.org, da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, e eles
falam sobre isso também, essas questões do tratamento, as medicações de primeira linha, segunda, até de quinta, né? Tem muitas opções, assim, para serem utilizadas. Você até comentou no início dessa questão de não ter se adaptado para alguma dessas medicações. E a terapia, que seria, pronto, desculpa, foi A nessa parte que terapia, eu parei. tá, a terapia é secundária. Isso não quer dizer que Ok. a terapia é menos importante, mas ela é importante para organizar o tratamento. A gente percebe na prática clínica a importância de um processo de psicoterapia para ajudar a pessoa com TDAH a se nortear, a vencer a disfunção executiva, que é muito característica, né, entre pessoas que têm o TDAH. Só que até os resultados de pesquisa de eficácia dos protocolos de terapia cognitivo-comportamental em grupo e individuais para o TDAH eles são muito modestos. Então, a evidência, na verdade, ela é de baixa qualidade, mas tem alguma evidência. Outros modelos de psicoterapia não apresentam sustentação empírica para o trabalho. Então, a TCC tem evidências com tamanho de efeito modesto, de uma qualidade assim questionável, mas é o pouco que a gente tem, a gente precisa se agarrar nesse pouco, entendendo que a TCC para o TDAH ela vai focar muito na organização, ajudar o paciente a se organizar, né? Porque os principais sintomas do TDAH, especialmente tipo desatento, é a desorganização, é a vida virando um caos, é não conseguir atingir as suas metas, é largar as tarefas pela metade, não conseguir ler. É um horror. Enfim, é um Eu caos. fiquei pensando a sua própria experiência, né? Quando você falou das estratégias que você utiliza, assim, para se organizar, e chamou a atenção, gente, né? A organização das tarefas é super importante, tal. Você acha que nessa sua rotina, nessa sua experiência, no que você coloca em prática, você acha que houve a contribuição da terapia, né, nos seus anos, já que você comentou que desde pelo menos os 16 você já está em processo psicoterápico e tal, você acha que houve uma contribuição nesse sentido? Nenhuma. A contribuição é de coisas que eu aprendi por conta. Assim, Tá. zero. Assim. Até porque eu sempre tive outras demandas paralelas mais urgentes do que em relação ao comprometimento do TDAH. Mas zero, assim, tudo que eu faço de autogerenciamento, de autorregulação, é o que eu aprendi estudando e aplicando os protocolos de TDAH com os meus pacientes na clínica. Então foi um interesse pessoal meu. Tá. Tanto é que eu, Tá, mas vendo a falta de capacidade dos psicólogos de executarem esses protocolos, fazer uma boa avaliação, eu montei uma capacitação para avaliar e tratar o TDAH adulto, né? A gente vai ter uma segunda edição agora no fim do ano, no começo do próximo, a gente está decidindo ainda. Assim, joia. Mas assim, só um detalhe, né? Você falou assim, porque daí a pessoa vai ouvir você falar e vai assim, pô, mas então a terapia é secundária, mas também é um secundário que não serve para nada. Mas assim, só deixando claro que não era um foco. Você estava, vamos dizer assim, lidando com esse tipo de organização e demanda relacionada a isso por conta própria, né? Deixando a sua terapia para tratar de outras questões. Mas é possível, tanto que você aplicou com os seus próprios pacientes essa organização e tudo mais. Então, pode ser um caminho se essa for a demanda, né? Obviamente. A gente trabalha com o que é, com o que é quer apresentar. demandado. Exato. Bom, a gente está aqui já, né, com um horário bem corrido, mas eu não poderia deixar de falar, né, dessa questão da sua pesquisa. Aliás, temos aqui um comentário antes, né? A Maria, né, dando um oi de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Sara, tão importante essa live, já que anda tendo tanta banalização do TDAH nas redes, virou até piada do Twitter, né? Então, assim, que reforça assim, a desinformação, tudo isso. Então, Sara, a ideia com essa série de lives, essa é só uma das 6. Então, confere que a gente está vindo discutir, né, justamente para
para contribuir com conteúdos de fato importantes, relevantes, cientificamente comprovados. Então, e não é nem para puxar sardinha, né? Tá aqui o próprio Ramiro dizendo que não é nem a primeira escolha assim de terapia falando do TDAH. Vocês poderiam dizer, ainda Sara, né? Vocês poderiam dizer se concordam com a mudança da nomenclatura do transtorno, se de fato acaba confundindo a população leiga? Mudança de nomenclatura do transtorno. Eu não entendi sua pergunta, Sara. Desculpa. Você pode É. colocar aqui pra gente? Não estou sabendo, mas eu posso estar desatualizado. Pois é, também não estava. Assim, a coisa DDA, como é que era? Distúrbio de déficit de atenção para TDAH? De antes. É isso. Eu não tenho certeza. Vamos ver se a Sara fala pra gente aqui. Ok. Mas enquanto a Sara comenta, eu queria só que você falasse um pouquinho, né, sobre os seus estudos sobre devaneio excessivo e a interseção aí com o TDAH. Como é que é isso? O devaneio excessivo, para quem não sabe, é um estado em que a pessoa fantasia excessivamente, ela fica viciada em imaginar situações, cenários, histórias, como se elas estivessem ocorrendo no momento, mas sabendo que não ocorrem. Tá? Se hipotetizou no começo das pesquisas sobre devaneio excessivo que teria uma ligação muito forte com o TDAH. Então, teria uma comorbidade entre os dois transtornos, 76%, mais ou menos. Tem um estudo novo que saiu esse ano que mostrou que, na verdade, a presença de TDAH em indivíduos que têm devaneio excessivo, ela é bem menor, ela é de 20%. Tá? E que há possivelmente muitos diagnósticos de TDAH sendo atribuídos de forma equivocada, quando na verdade a pessoa poderia ser melhor descrita, enquadrada nos critérios para devaneio excessivo. Tá? Uhum. Então, eu tenho alguns dados sobre TDAH no meu banco de dados, mas ainda não analisei. Quem vai fazer isso vai ser a Carla. Tá? Estou passando tarefas aqui. Não, tudo bem. Eu aceito. Eu aceito aí, eu pego essa tarefa. Karina tem relação, sim, entre devaneio e transtorno da personalidade borderline. Eu já analisei alguns dados nesse sentido, tem uma correlação alta e tem uma relação de mediação entre o devaneio excessivo, a desregulação emocional e o tédio. Então, quanto mais tédio as pessoas sentem, mais forte é a relação entre o devaneio excessivo e a dificuldade para lidar com emoções. Então, todas essas paradas aí têm relação, na verdade. Aproveitando, né, que falou também já de borderline e tudo mais, quais são os outros aspectos, né, que o seu banco de dados maravilhoso já conseguiu aí captar, né, dentro dessa sua temática de estudo? Tem muita coisa não analisada no banco, gente. Eu não dou conta sozinho. Eu preciso de equipe para me ajudar a analisar. Tem dados sobre religião, tem muita coisa para ser aproveitada no banco. Então, se você sabe falar inglês, escrever inglês, quer aprender estatística e quiser me ajudar nos meus estudos, por favor. Tá? Olha aí, já convocação, que acho ótimo, viu, gente? Procura lá o Ramiro, vai estar aqui linkado, né, nos vídeos, enfim. Ramiro, ai meu Deus, o horário. Eu tô preocupada com a questão do horário. Eu queria então já, né, foi o nosso combinado, né, mais ou menos do que a gente iria conversar. Só para avisar aqui, não sei o que foi que teve, né, com essas interferências da live, mas eu vou, se tiver ficado salva aquela primeira parte, eu vou fazer uma ediçãozinha aí para não ficar uma coisa tão esquisita e depois eu disponibilizo para quem chegou agora ou depois conseguir assistir, porque eu fiquei arrasada, mas eu desconfio que tenha sido a menção do nome que não deve ser mencionado, mas tudo bem. Ramiro, você quer deixar, né, para o pessoal uma última fala, o convite aí, né, para o curso, já que você já deu um spoiler aí que tá para acontecer. Tem já alguns que já foram divulgados, então, né, aproveitar aqui para o pessoal aí já na nossa área, viu? Deixar um abraço para todo mundo, te agradecer novamente pelo convite. Finalmente conseguimos acertar essa live depois de muita conversa.
né? Sempre um prazer estar falando contigo. E para saber mais sobre as minhas iniciativas, projetos, as coisas que eu estou falando, só ficar ligado no meu perfil. Eu sempre estou Joia. divulgando por aqui quando eu tenho. Sempre tem novidades. Beleza. Ah, ó, eu não comentei, mas assim, você disse que está dando vários nãos, então, muito agradecida por você ter dado esse sim, né, para estar aqui comigo hoje. Ah, e a Sara comentou aqui. Sim, existe o Russell Barker que diz que eu acho que deveria ser outra nomenclatura, como transtorno do desenvolvimento de autorregulação. Aí ela disse que a Tá. internet meio que Quem sou caiu e eu para tal. discordar do Russell Barkley? Mas eu acho que faz mais sentido falar em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do que transtorno de desenvolvimento de autorregulação. A gente poderia colocar alguma nomenclatura com transtorno do desenvolvimento, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas há outros transtornos que envolvem déficit de autorregulação cognitiva e emocional e executiva. Então, acho que não é muito específico. Mas o Russell Barkley é uma das principais autoridades em TDAH do mundo, e eu sou o Ramiro. Então, Enfim, ó, mas eu confesso, viu, que eu sinto um certo incômodo e eu acho que muito dos equívocos do que a gente falou do início, né? Mas assim, é um equívoco porque a pessoa quer, porque a pessoa também pode procurar se informar, mas eu acredito que muito desses equívocos vem do nome, que tem lá déficit de atenção, e daí leva a pessoa, né, a ter uma certa avaliação que não necessariamente representa a realidade. Enfim, então, não sei. Eu não, ao contrário dele, do Russell, que tem uma sugestão de nome, eu não teria, mas eu também. concordo que talvez pudesse ser mudado, né, para poder contemplar tudo que tem por detrás, né, de quando a gente fala do TDAH. Então, acho que isso seria interessante, realmente. Bom, gente, só finalizando aqui, deixar o convite para vocês que agora, às 8h30, daqui a 2 minutinhos, vai começar uma live. No canal do YouTube da BPB, da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, sobre ciência e religiosidade, com o Daniel Gontijo e com a Lauren Meira. Então, Joia. Então, assim, vocês não podem perder, né? Nem eu vou perder também. Já vamos sair daqui para acompanhar isso. Então, Ramiro, muito obrigada. Agradeço demais as pessoas que Valeu, estiveram aqui pessoal. com a gente. Até o fim aqui. Isso. Então, gente, um beijo para vocês. Boa noite. Ah, e Boa noite. amanhã vamos conversar sobre aspectos de atividade física, né? Como pode contribuir com a questão da saúde mental e do TDAH, obviamente. E depois de amanhã vamos falar sobre nutrição também nesse contexto, tá? Então, deixa aqui já o convite para quem veio aqui junto com o Ramiro para acompanhar as próximas lives, tá, gente? Maravilha. Beijo para todo Sucesso no mundo. projeto. Um beijo, pessoal. Valeu, boa Obrigada. noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.